Eu sou o professor Augusto Franciner. Essa é uma aula de ciências do 8º ano, que vamos falar sobre obtenção da energia elétrica e seus impactos. O homem, desde o início da sua história, ele busca inovações, invenções para facilitar a sua vida. E uma dessas inovações, até mais recente, é a energia elétrica. Essa energia elétrica, então, ele pode conseguir pela energia fóssil, tá? Que são um dos tipos de obtenção da energia elétrica, que aí você pode ser por carvão, por petróleo, por gás natural. A energia hidráulica, na qual você utiliza água. A biomassa, que você pode utilizar compostos vegetais como folhas e madeira. A energia eólica, na qual se usa o sol para obtenção, os ventos, né, para obtenção dessa energia, e a energia solar, que aí você utiliza o sol. No mundo, existe um gráfico de 2020 que mostra as principais fontes de energia elétrica, de obtenção. Então vejam que as principais são o carvão mineral, que é uma energia fóssil, e o gás natural, que também é uma energia fóssil. Enquanto que no Brasil, a principal forma de obtenção de energia elétrica é a hidráulica, com as nossas usinas hidrelétricas. O Brasil é um país que tem muita água, então existem muitas usinas hidrelétricas. Aqui também se usa muita biomassa, mas é inegável como a hidráulica é muito maior. E assim, se vocês verem nesse outro gráfico aqui, no Brasil, a maioria da energia obtida no Brasil é renovável. E a gente já vai discutir o que é esse conceito. Enquanto que no mundo, a maioria é não renovável. Então, a energia fóssil, que é um dos tipos de obtenção, como o nome diz, ela usa o quê? Ela usa combustíveis fósseis. Por que esse nome? São combustíveis que foram produzidos ao longo de muito tempo. Pela formação do petróleo, que demora muito tempo para ser produzido, bem como o carvão e o gás natural. Então, essas três aqui, petróleo, carvão e gás naturais, são energias fósseis, que demoram muito tempo para ser produzido. E essas três são consideradas não renováveis. Então, a energia fóssil é uma energia não renovável. Por quê? Porque se acabar o petróleo, o carvão ou o gás natural, as fontes desses três aqui, demoraria muito tempo para ser reposto, assim, milhares de anos para que a gente reponha esses itens. Então por isso que é não renovável, porque não é uma coisa que você produza no outro dia, você consegue no outro dia. E essa energia fóssil é a principal causadora de poluição atmosférica no mundo hoje. E como a gente já viu no slide anterior, é a energia mais usada. Então aqui você tem um exemplo de uma usina que utiliza carvão como forma de obtenção de energia elétrica. Então o carvão é usado para aquecer aqui e aí a caldeira, e aí você através disso consegue produzir energia elétrica. Aqui nós temos também uma usina, aqui eu não sei qual dos combustíveis fósseis está sendo utilizado, não dá para saber, mas vê que ele produz uma grande poluição. Então a energia fóssil é extremamente poluente. Tanto que a China, que é um dos grandes países do mundo hoje, junto com os Estados Unidos, ela é o país que mais polui no mundo, contribuindo com 30% da poluição mundial, porque boa parte da energia deles usa energia fóssil, tá? Então combustíveis fósseis. A próxima é a energia hidráulica, que é muito utilizada no Brasil. Então você monta uma grande represa a partir de um curso d'água, como um rio, e aí pela força dessa água descendo aqui, ó, ela movimenta turbinas. Essas turbinas estão ligadas a um gerador numa casa de força, que vão transformar. Lembra, a gente falou sobre isso, né, da transformação da energia. Então vai transformar a energia hidráulica e essa mecânica, né, da turbina aqui em energia elétrica. Então assim que funciona a obtenção de energia elétrica. A energia elétrica, né, e a hidráulica aqui, ela é um tipo que causa pouco impacto após a implementação da usina. Os impactos que causam são ligados ao alagamento de uma grande área. Então você vai ter que formar um lago muito grande, e aí prejudica a fauna e a flora local, e também como a população que mora ali, que vai ter que ser removida daquele lugar.
pode criar o que a gente chama de microclima, ou seja, um lago aqui que não existia, agora existe, pode criar um clima que não existia naquele lugar, que favorece a proliferação de mosquitos, né? Então aí vocês imaginam, pode causar várias doenças como malária, dengue, febre amarela, entre outras. E ela é considerada uma fonte renovável, por quê? Porque a água é um bem renovável, então se acaba essa água aqui, ele pode ser reposto depois, não precisa demorar muito tempo como os combustíveis fósseis. E como eu já falei, é a principal forma de obtenção de energia elétrica no Brasil. A energia nuclear, ela é uma energia que usa a transformação dos átomos, a quebra de átomos, que a gente chama de fissão nuclear. E é uma forma extremamente eficiente. Essa aqui é a forma mais eficiente de obtenção de energia elétrica. E ela é de baixa manutenção também. Então, formar uma usina nuclear é muito barato comparado com as outras. Qual é o problema dessa energia? O problema é que se acontecer alguma coisa no reator nuclear, como já aconteceu no passado, o acidente pode ser gravíssimo, porque a energia nuclear envolve radiação, e essa radiação pode causar danos gravíssimos. O caso mais famoso é o acidente de Chernobyl, que foi em 87, que causou uma devastação assim, nuclear num lugar lá na antiga União Soviética, que até hoje ninguém mora naquela região, é uma região gigantesca, então tiveram que sair todo mundo de lá. Isso aconteceu também em Fukushima recentemente, uns 10 anos atrás no Japão, apesar que foram menos danos, mas ninguém mora na região porque está toda contaminada com radiação. Então esse é o problema. Outro problema é que o lixo tóxico é perigoso e difícil de descarte, então não sabe o que fazer com ele. Mas assim, realmente é uma energia muito boa, porque ela pode gerar energia por muito tempo. Aqui nós temos um reator nuclear. Isso aqui que está saindo aqui não é nenhuma fumaça, nenhuma poluição. Isso aqui é vapor de água. Então, ele praticamente é uma energia limpa. O problema é os acidentes e o lixo tóxico. Então, existem países que usam essa energia com muita força. Por exemplo, a França tem muitas usinas nucleares. No Brasil, existem apenas a usina nuclear em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que é a Angra 1 e Angra 2. Existia a Angra 3, mas ela foi desativada, então só existe lá. Então aqui a gente não produz muita energia nuclear. Outra forma é a biomassa. Biomassa é restos de plantas, tá? Então por isso chama biomassa. Então é massa de biovida, então restos de vida, no caso planta. Então você usa organismos orgânicos, que são esses restos de plantas, como combustível. Ela é uma energia renovável porque você pode, por exemplo, sei lá, numa plantação de cana-de-açúcar, como é muito comum aqui na nossa região, você usar o bagaço dessa cana para fazer produção de energia. Dá para fazer isso. Como a gente vê que ela é renovável, mas ela não é limpa. Ela é mais limpa que aquelas que a gente viu da energia fóssil, porque você está reutilizando uma biomassa que iria se perder ali. Então você está pelo menos dando um uso para ela. Quais são os outros problemas dela, além de não ser limpa? Que ela pode gerar erosão, quando você retira essa biomassa do solo. Chuva ácida, que é um tipo de chuva que é um pouco ácida, assim, não é que está derretendo as coisas, mas com o tempo pode causar alguns problemas. E a contaminação do solo. E ela é a segunda maior fonte de geração energética elétrica no Brasil. A gente só perde só para energia hidráulica, com as suas usinas hidrelétricas. Aqui nós temos a energia eólica, que vai utilizar os ventos, é uma energia renovável e ela não gera poluição ambiental após a instalação. Então, praticamente aqui não vai ter nenhuma poluição. Quais são os problemas? O problema é que essas hélices, apesar que a gente talvez não perceba, mas ela gera um barulho muito alto ali naquele lugar e causa muito morte de pássaros, porque essas hélices elas não giram de forma lenta. Não sei se vocês já viram alguma dessas hélices funcionando. Parece que elas estão lentas, mas elas estão bem rápidas, elas estão mais de 100 km por hora. Então o pássaro passa ali e pode tomar uma paulada na cabeça. Então isso acontece. Outro problema dela é que antes da instalação é bem caro esses equipamentos aqui, não é barato para instalar esse equipamento. Então esse é o grande problema dela, né? Que é muito caro instalar um desses equipamentos que é chamado de aerogerador. Acho que vocês já viram alguns caminhões com essas pás eólicas passando aí, eles são bem grandes, são caminhões que têm mais de 60 metros de comprimento que carregam uma dessa pá aqui. Então, um aerogerador desse aqui tem mais de 100 metros de altura. São
estruturas realmente gigantes. E aqui no Brasil é muito bom você ter uma forma dessa, especialmente aqui no Nordeste que venta muito. Então existem muitas dessas usinas eólicas, especialmente no estado do Rio Grande do Norte. Lá existem diversas usinas eólicas. E a última é a energia solar, que aí você usa o sol, que é uma energia renovável, você tem sempre o sol, todo dia tem sol, então ela se renova todo dia e causa baixo impacto ambiental. O problema são os painéis solares que são instalados, né? Então você tem que instalar um painel solar, que não são baratos, hoje é muito caro ainda painéis solares. Então fazer uma usina de painéis solares é realmente muito custoso. Até instalar em casa é muito caro. Uma instalação de um painel desse aqui, com certeza custa quase o preço de um carro. Assim, vai começar a ter o custo-benefício, né, depois de uns 10 anos que você não vai estar pagando energia elétrica, mas realmente é muito caro. Mas no Brasil é muito bom porque é um país com sol praticamente o ano todo, especialmente aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste você tem cidades que tem no litoral e no sertão ainda mais, com mais de 300 dias de sol por ano. Então você não tem essa mesma facilidade em países na América do Norte, na Europa, porque lá não tem sol toda hora. Então se você coloca uma usina ou um painel solar na sua casa, ou você tem uma usina solar, nem sempre vai ter sol para produzir tanta energia elétrica a partir do sol. Então como funciona? O sol bate aqui nesses painéis, esses painéis solares convertem a energia solar, né, luminosa, em energia elétrica. Então essas são as principais formas de obtenção de energia elétrica que nós temos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tenham um bom dia.